Calejão e Demore recebem o professor Trevisan. Vamos ver como é que foi essa live aí. Vamos assistir juntos. Bora. Citar. Repor. Reconstruir. Usa o verbo que quiser. Os acordos de Abraão. O que são os acordos de Abraão? É você pegar um estilo, vamos dizer desta forma, ocidental, e transformar o Oriente Médio em uma grande vitrine. Se alguém tem alguma ideia para entender isso, para explicar isso numa palavra só, é transformar o Oriente Médio inteiro numa grande Dubai. Se alguém tem alguma lembrança disso, isso é fácil porque ficou na cabeça das pessoas. E é uma coisa interessante porque ela empurra as pessoas para essa realidade. Quando o Trump fez aquele projeto de Gaza, que ele ia fazer Gaza, ele fez um ensaio na IA mostrando como é que Gaza seria um grande resort com grandes prédios. Lembram disso? É isso que estamos falando. Né? Tem negócios imobiliários por trás disso. Não nos enganemos. Esse aceno para a Arábia Saudita, não. Se alguém tem alguma dúvida sobre o quanto a família Trump, a família estendida, né? Steve Witkoff não é negociador, Steve Witkoff é sócio, são coisas diferentes. Eu posso provar o que eu estou falando. Numa empresa de meme coin, o filho de Trump e o filho do Steve tem uma empresa de meme coin que deu um prejuízo de 1,5 bilhão em gente que jogou as suas pensões, um pôs 50 mil, outro pôs 60 mil, transferiu, eles esperaram, fabricaram uma subida e depois deixaram cair. Né? Então, transferiram renda de pensionista, desse tipo de coisa. Atenção, né? Isso não é eu falando, o jornal Financial Times, página inteira, esperando ser processado e não foi. Né? Então é bem grave. Então, quando nós olhamos para a Arábia Saudita, nós temos que olhar, antes de olhar para a geopolítica, César, Demore, bom dia, Demore. Bom dia, amado professor. É de dizer o seguinte: todos os movimentos de Trump, eu não olho mais com o meu olhar geopolítico, político, eu olho mais para um movimento negocial. Ou presta atenção nisso, ou você está sendo ingênuo. De bobo, o doutor Trump não tem nada. Sim. É um problema de perspectivas, de expectativas. Europa, Japão, Coreia, Brasil jogam em termos de mundo geopolítico. Ele joga em termos de negócio. É um jeito de ver. Tá? Só nós não podemos fazer isso. Para a gente lembrar, quando falar de Arábia Saudita, a gente tem que recordar um fato. Antes de falar de acordo nuclear, a primeira visita internacional, o primeiro voo internacional do Trump reeleito, não foi para a Rússia, não foi para a China, não foi para Paris, não foi para Londres, o aliado histórico. O primeiro voo de Trump foi para Riad. Aliás, onde ele ganhou o avião, o famoso avião que está aí, o Qatar, ficou essa memória. Vocês vão me perguntar o que ele foi fazer na Arábia Saudita. Já naquela visita, eu me lembro perfeitamente, estavam nos itens da visita uma dos cantos de sereia, sabe a cenourinha do burrinho? Uma das cenourinhas, né, era o acordo nuclear, era você dotar a Arábia Saudita de um programa nuclear. Aí você olha para isso e vê os negócios e vê também uma parte do staff de Trump, aí vence. Aí está o olhar do Vence, que olha para isso e diz: a China está ocupando espaço demais no Oriente Médio. O que é a pura verdade. A gente é tanta bagunça, é tanto barulho, que a gente esquece coisas essenciais. Durante o mês de maio e parte do começo de junho, houve uma caravana de chanceleres e primeiros-ministros
de países árabes moderados para Pequim. Uma caravana. Se alguém tiver uma dúvida, dá um Google lá e você vai ver a sequência, que culminou com uma ida de ninguém mais, ninguém menos do que Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o verdadeiro poder, que foi a Pequim, e atenção, ele não foi recebido pelo Wang Yi, ele foi recebido pelo Xi Jinping, eu me lembro disso perfeitamente. Ser recebido pelo Xi Jinping é um outro estilo, hein, gente? Né? Nunca nos esqueçamos que o Xi Jinping recebeu o Putin, mas deu um recado inesquecível para ele. O tapete vermelho era mais curto. A limusine parou meio longe do tapete vermelho. Todo mundo notou. Né? Todo mundo notou. Chineses são muito hábeis em dar recados sem fazer estardalhaço, sem ser mal educado. Nada. E, de algum modo, era notório, César, que a Arábia Saudita estava conversando com Pequim. A pergunta concreta é, o que eles conversavam? Irã. O que eles conversavam? Para os países árabes moderados, está começando a ficar mais negócio conversar com o poder de fato Irã do que conversar com a ideia de que nós vamos substituir esse poder de fato. O Thomas Friedman fez hoje um artigo maravilhoso, aliás, ontem, eu li hoje, mas é um artigo de ontem, do New York Times, né, mostrando que o Israel sonhou em colocar o Ahmadinejad no poder no Irã. É um negócio de doido. Mas eles sonharam. Então, os países árabes moderados olharam para isso e disseram, espera aí, né? O poder de fato no Irã não vai mudar. Há uma geopolítica nova aqui. Não adianta mais a gente lidar com outro fato, a não ser ele conversar direto com o Irã. Isso é um caminho enorme. Não esqueça a história da bomba atômica. Se chegar uma bomba atômica, joga primeiro em Riad. Mudou. Xiita e saudita e sunita sentam para conversar porque o quadro mudou, a realidade mudou. Eu, de vez em quando, lembro do velho Lord Keynes, né? Cobrado de que ele tinha mudado de opinião, o Keynes deu uma resposta inesquecível, né? Eu não sei, eu olho, quando as coisas mudam, eu mudo junto de opinião. Por quê? Você faz o quê? Né? É isso. Você faz o quê quando as coisas mudam? Continua olhando para como elas não... Delírio, né? Claro. Os árabes moderados, apenas então somente, olharam para a realidade concreta. O Irã não trocou de regime, muito pelo contrário, o enterro do Ali Khamenei foi um show para todo mundo ver, né? O Irã não desativou o programa nuclear. Eu não sei, quando a gente fala de programa nuclear, fala de informação, eu acho bom, de vez em quando, a gente prestar atenção na CIA. O John Radcliffe, o diretor da CIA, avisou, nós não destruímos o programa nuclear iraniano nenhum. Ele avisou. Não foi eu, você, Demore, os russos, nada. O cara da CIA, que não delira, avisou, não teve destruição alguma. Eles estão lá com o programa dele. Professor, primeiro eu fico impressionado com a quantidade de coisas que o professor lê e não por acaso a cobertura internacional do professor Trevisan é muito feita em cima do Financial Times, porque é o que o Trevisan falou. É uma cobertura com olhar de negócio. Isso é uma chave de leitura que a gente não pode deixar de lado, né, professor? Agora, uma coisa me chama a atenção. Professor, como fica Israel nessa equação dos Estados Unidos, entre aspas, autorizando o armamento de uma potência, aí, entre aspas, rival no quintal, que Israel nunca permitiu? E outra, professor, a posição de Israel e no futuro, o senhor acha que a gente vai ver alguma eventual guerra ou invasão ou escaramuça com a Arábia Saudita e aí vai estar o Trevisan aqui daqui uns anos falando, mas foram os Estados Unidos que armaram eles, né? Quantas vezes a gente já viu isso, professor? Esse problema, toda vez que a gente fala desse negócio de armar, né?
eu lembro sempre de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era só um maluquinho, um filho de milionário lá num cantinho. Quem deu arma, armou, né? Conversa com a turma do Bush. Né? Quem que deu arma para Osama Bin Laden? Quem que deu poder internacional para Osama Bin Laden? Para combater a União Soviética, né, professor? Para combater a União Soviética. Não estavam vendo o que estavam fazendo? É. Né? Então, a tua observação é fundamental, Demônio. Né? O que é que isso provoca no contexto geral do Oriente Médio? Então, se a gente olhar isso com alguma cautela, a AIEA e outros institutos de análise, o Instituto Inglês, a Charterhouse, tem se preocupado muito exatamente com isso que você acaba de dizer, né? Que é a proliferação nuclear. Atenção a isso. Né? Isto não é uma conversa menor, isso é uma conversa maior. Né? Então, você avançar na linha vermelha de é um programa só para fins pacíficos, vai ser controlado. Se viu o que aconteceu com o Irã. Eu vou tocar num assunto que é complicadíssimo. Né? Quem primeiro brincou com proliferação nuclear foi ninguém mais, ninguém menos do que a África do Sul, no tempo pré-fim do apartheid. Cuidado com isso. Né? Os africanos sonharam em ter armamento nuclear e um monte de gente ajudou de ter para se manter no poder. Né? Esse foi um dos motivos pelo qual eu aprendi na vida a prestar atenção no bolso, viu, Demore? Porque todo mundo tentava quebrar a África do Sul, fechar o apartheid na África do Sul, e ninguém conseguia, os militares não conseguiram. A África do Sul passou do limite, estava prejudicando os negócios maiores, os grandes bancos internacionais tomaram uma decisão, todos. Nenhum tostão mais para a África do Sul, não durou um ano. O Mandela subiu. Não durou um ano. Eu estou falando de... As minhas barbas são brancas, né? Então eu estou falando de tempos imemoriais, né? Mas vale para a gente prestar atenção no que está acontecendo. Né? Então, o armamento, ou iniciar um programa nuclear na Arábia Saudita terá consequências. Uma delas é a que você mencionou, Demônio, né? Que é o que você vai fazer concretamente com os radicais de Israel. Charterhouse e outros fazem uma conta que é aterrorizante sobre todos os pontos de vista. A conta é a seguinte: o dono do primeiro armamento, aliás, em quantidade são os russos, em qualidade do armamento são os americanos, muito maiores. Né? Mais ogivas os russos têm, mas elas são mais velhas. A dos americanos são maiores, menores e maiores. Né? Tá. Então, os dois estão grandão lá na frente. A disputa está pelo terceiro lugar. Olha do que nós estamos falando. Né? O terceiro lugar, teoricamente, seria de China, né? Que tem uma construção de armamento nuclear razoável. Tem Índia, que tem armamento nuclear, tem Paquistão, que tem armamento nuclear, como lembra, né? Todo mundo. Vários institutos fazem o alerta de que o terceiro lugar não é de nenhum desses, não. É de Israel, que teria mais de 90 armas. Tem França, tem Inglaterra, tadinho deles, eles ficaram menores. Né? Até mesmo perto de... Obrigado, Maria de Lourdes. Ricardo Mello é maravilhoso. Então, de que o poder nuclear israelense 101, gente, talvez supere o poder nuclear em quantidade. Tem mais de 90 bombas, com diferentes quilotons, né? O poder nuclear chinês. Talvez. Tem inspeção nuclear em Israel, professor? Tem.
Tem. bem alta, bem significativa, que eles dizem que não tem. Tá? Eu sou muito cauteloso quando a gente fala sobre coisas que a gente não tem uma devida comprovação. Você botou lá um jornalista independente sério, ele foi lá, viu, fez uma matéria e mostrou, aí eu acredito. Tá? Você não teve isso. Né? Brincar com esse assunto é meio complicado. Né? O programa nuclear israelense é um daqueles segredos assim muito sensíveis. Tá? É muito. Hoje, né, quando a gente fala, a gente precisa reconhecer certos fatos. Hoje, quando a gente fala sobre ação rápida de comandos, ação mais instantânea, militar, atenção a isso. Talvez Israel tenha hoje, por causa da guerra, por causa da essência, observe que Israel está montando guerra em 3 frentes diferentes e sustentando 3 frentes: Gaza, Líbano, Rute. Em ação rápida, talvez o Israel seja a mais eficiente do mundo hoje, ação de comando. Então, nós temos que olhar para isso. Tá? 2, né? Tecnologicamente, Israel é altamente desenvolvida. Antes da guerra, Israel era uma enorme startup. Aliás, os tais dos acordos de Abraão eram pós-petróleo, os árabes moderados se juntariam às startups israelenses e mudariam a cara do Oriente Médio. Isso era o acordo de Abraão. Então, quando você fala de Israel, vai com calma, porque não é pequeno poder, não. Né? O que me assusta em Israel, e eu acho que isso a gente tem sempre que levar em conta, é que haviam 2 Israel. Havia uma Israel de Netanyahu, dos radicais ultra-ortodoxos, e havia uma outra Israel, né? A gente precisa sempre lembrar disso, histórica, né? Que é a Israel do kibbutz, que é a Israel de um pensamento socialista, no sentido de divisão. É outro Israel. Né? Essa outra Israel está cada vez menor. Esse ponto, quando a gente olha para o Oriente Médio, presta atenção nisso, porque é uma mistura perigosa. Você põe radical com poder militar forte. É real isso. Não é mais um poder, não é mais a Israel só. Ainda tem poder real em Israel? Tem. Eu estou esperando para olhar para isso aí o dia que o Netanyahu cair. Se o Netanyahu cair e a Suprema Corte tiver força para botar ele na cadeia pelas denúncias que tem e por tudo, aquela parte outra de Israel, porque, meus amigos, não adianta a gente se esconder dessa realidade. A única feição de democracia, a única democracia que nós temos no sentido iluminista da palavra, no Oriente Médio, é Israel. O resto, nós todos sabemos. Né? Não teve Revolução Francesa em nenhum daqueles lugares, esquece. Né? Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, né, é um vetor importante. Aí, por que eu estou falando tudo isso? Por causa da tua pergunta, Demônio. Setores mais radicalizados em Israel vão olhar para isso e perguntar, e amanhã? Né? E o mais importante, e depois de amanhã? Sim. Né? Como é que até porque, professor, essa democracia de Israel não garante nada, né? Porque pode nada, porque 90% dos israelenses, pesquisa do Haaretz, né? Eu, às vezes, me divirto um pouquinho, faço uma brincadeirinha de ler os jornais israelenses, olhar os jornais israelenses em inglês, porque eu não consigo ler outra coisa. O Haaretz tem, o Jerusalém Post tem. O Haaretz, de alguma forma, noticia um troço interessante. As pesquisas indicam que 90% dos israelenses, 90%, Edemore, querem a guerra. A discussão deles, essencial, é quem será o general.
É essa a discussão. O Yair Lapid, que é o opositor. Gosto muito do Diego. O Diego, você veio pra cá esses dias, né? Faz pouco tempo que você conhece o canal, né? Galerinha, não ganho nada fazendo propaganda, a não ser a satisfação de estar aqui com todos tendo informação boa e curada por jornalismo sério. Vamos fazer a verdade continuar acesa? Gente, por exemplo, no começo da live, quando eu falei o negócio do Carlos Bolsonaro, vocês só viram aqui, tá? A gente tá trazendo aí pra vocês também informações. Eu converso com pessoas o dia todo. Estamos com quase 300 pessoas assistindo, gente. Falta 101. Vamos colaborar? E aí eu vou pedir tipo 50 a mais só pra ver se dá uma compensada por ontem. Embora ontem a gente tenha recebido 5 membros do Diego. Eu fiquei muito feliz aí, Diego, pela ajuda que você está nos dando, viu, meus caras? Bora pagar esse cenzão, é isso aí, gente. Vamos lá, turma, vamos ajudar aqui os canais progressistas. Daqui a pouco eu vou mostrar um cortezinho do ICL. Vamos lá pra gente poder seguir, meus caros, minhas caras. Faltam 101. Qualquer ajuda é necessária. Vamos lá. Posicionista, visitou as tropas israelenses no Líbano. Eu mesmo aquela parcela centro-direita, centro-esquerda de Israel, não está distante da guerra. A discussão deles é quem comanda. Será que temos que deixar ainda na mão do Netanyahu ou é melhor tirar da mão do Netanyahu? Claro. É só mudar o senhor da guerra, né, professor? E por outro lado, professor, a questão das dinastias ali da Arábia Saudita, Dubai e tal, aquilo são dinastias familiares, né, que já estão instaladas ali. Só que, claro, hoje elas são muito estáveis e muito poderosas, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Se tem uma revolução, um golpe, essas armas nucleares podem cair na mão de qualquer um, né, professor? O primeiro ponto interessante da tua frase sobre essas dinastias, né, é que a parcela mais, não tem outra palavra, mais esclarecida dessas dinastias é o Mohammed bin Salman. Se alguém que mandou esquartejar um jornalista. Essa é a parte mais... Uma coisa é esclarecida, outra coisa é disputa de poder. São coisas diferentes. Então, você olha para o Kakosh, né, para o que aconteceu ali, e diz, pô, mas esse é o... né? Esse é o moderado? Esse é o moderado. A mesma coisa, você tem uma notícia de oposição de imprensa independente no Kuwait, no Catar, no Emirados Árabes... Eu não sei. Se tem, eu não estou sabendo. Desconfio que não. Então, quando você olha para essa realidade, o problema é o dia de depois de amanhã. A maior preocupação do Mohammed bin Salman é o mundo pós-petróleo. Presta atenção nisso. Uhum. Ele não é bobo, não. Uhum. Ele consegue enxergar a realidade e pensar 10 anos para frente. Se alguém tem alguma dúvida do mundo pós-petróleo, presta atenção no verão europeu. Terrível. Presta atenção nos descontroles climáticos, né? O bicho, se quiser continuar existindo, vai ter que dar um jeito. Se o petróleo perde importância, aquilo volta a virar um deserto, né, professor? Volta a virar um deserto, né? E com a natureza, sabe o que é que me chama a atenção para a natureza? É que a natureza é apenas indiferente. Ela segue seu curso. Tanto faz o que você pensa. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!